Agora nós vamos falar um pouco sobre essa administração pública. Olha aí, ó, as questões. Olha o Conselho Fiscal, gente. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Conselho Fiscal, cai 5 questões. Conselho Deliberativo, dirigentes, certo? Então, nós vamos ver como que funciona essa questão aqui de dirigente, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal. Cai um pouquinho mais que as outras, né? Que esse negócio de controle aqui, a outra caía duas questões. Eu acho que esses 2 últimos módulos que eu falei são bem parecidos, não é bem parecido, né? Você viu que tem diferença. Primeiro contextualiza o que é controle interno e externo, e depois entra no controle externo e faz aí. Esse daqui já são 3 questões aí para cada um. Conselho Fiscal, fique esperto, 5. E por que fica esperto? Porque aqui nós estamos falando exatamente das leis de licitação, princípios da administração pública. Então tem uma parte que é uma parte tranquila para você, princípios da administração pública, né? Só dar uma fortalecida nisso daí. E depois nós temos uma parte que é a lei das licitações. Vai entrar um pouco. Na verdade, a Totum, ela pergunta 2 coisas. Quais são as modalidades de licitação e quais são os tipos de licitação? Tá? Modalidade é o que a gente conhece mais, né? Que a gente ouve falar. A modalidade tem convite, tem concurso, tem por... esses 2 já o pessoal já não conhece muito concurso, né? Mas tem pregão, tem assim, tem essa. E os tipos? Tem de menor preço, tem melhor técnica, tem menor preço e técnica. Então nós vamos analisar isso daí, como que cai. Totum vai perguntar 3 coisas, né, para vocês. Conselho Fiscal um pouquinho mais 5. Então, ficar mais nada muito assombroso, não. Vocês vão ver que é mais a gente ter uma noção das coisas, só não cai para o comitê de investimento isso, né? Então, vamos entender qual que é a história aqui. Primeiro, princípio da administração pública. Para que o profissionalismo seja garantido por parte dos servidores públicos e os serviços prestados atendam aos interesses da sociedade, a legislação brasileira, no artigo 37 da Constituição Federal, fala o seguinte, né, ó, a administração pública direta, e de novo, direta e indireta, né, ó, de qualquer dos poderes da União, dos estados, tal, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O pessoal chama isso de LIMP. LIMP, legalidade, né, impessoalidade, tal, moralidade, publicidade e eficiência. Bom, o que pode cair para vocês sobre isso? Pode cair falando das alternativas abaixo, qual que não é um princípio da administração pública. Eu sei que muita gente fez concurso há muito tempo, né? Tá aí, deve ter estudado isso, né? Porque isso daí é de 88 e tem esses princípios aí, tudo para fazer concurso público, isso daí a gente ouve direto, mas a gente tem que trabalhar essa questão, né? E o que eu acho que a Toto pode perguntar é pegar um desses aí e colocar o que é impessoalidade? Gente, se a gente se ligar no nome, a gente já responde eles, né? Então, pergunta, por que eles precisam, para que precisa? Para que o profissionalismo seja garantido. Atendendo os interesses da sociedade e da legislação. As palavras-chave. Que você seja profissional para atender a sociedade e a lei. Certo? E aí tem esses princípios aí. Todo mundo tem que seguir. Tanto quem é direto, que são os prefeitos, os deputados, os senadores, o governo federal, né, o presidente, como indireto, que são as fundações, as autarquias, os institutos de previdência, de qualquer um dos poderes, beleza? Então vamos lá. Então, minha maior preocupação aqui é que você se ligue no nome, o que é cada um. Eu acredito que vai cair muito pouco isso, tá? Eles vão se concentrar muito nesse lance de licitação. Bom, legalidade, não fazer nada que seja contra a lei. Bem fácil, né? Ó, lei, valorização da lei acima dos interesses privados. Tudo tem que valorizar a lei, gente. A gente está falando aqui é lei, né? Ou seja, pessoais só podendo ser exercidas se estiver de acordo com as leis, ó. Fazendo com que a atuação do executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs, indo contra um comportamento personalista. A ideia é valorizar a cidadania e o interesse coletivo, que é constituído na lei. Então, legalidade,
é o que está na lei. O que está fora da lei não existe. Tá? Você fez errado, certo? Outra coisa, impessoalidade, que é você não dar benefício para ninguém só porque é seu tio, só porque é sua mãe. A ideia é essa, né? Que a gente faz isso. Você acha? É minha mãe ali, né? Não vou não. Não, fica na filha aí. Entendeu? Então, ó, busca, mas é isso, né? Na verdade, a ideia é essa, ó. Busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar todos os cidadãos e cidadãs sem discriminações, tanto para o bem como para o mal, né? Divergências ou convergências, políticas ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais não podem interferir na atuação e tratamento por parte dos servidores públicos. Você viu o ministro da Economia, o ministro da Educação falando, primeiro ele falou assim, né? Eu libero dinheiro é para quem é mais afeito ao governo. Sempre foi isso no Brasil, né? Quem é da oposição, não vai receber dinheiro não, de obra. Já tá errado, impessoalidade. E o cara fala na caruda isso. Aí depois fala, aí quando fala isso, para bom entendedor, um risco já é uma palavra, né? O cara fala isso e fala, hã? E o cara sempre andando com dois caras lá lobista, agora já descobriram outras coisas, né? É claro, mas tem impessoalidade que a gente já conhece, não tratar as pessoas de uma forma equânime, impessoal, ok? Eu sei que é difícil, mas é um princípio da administração pública. Moralidade. Ética, né? Outra coisa que volta e meia a gente vê estourando, né? Não obriga os agentes públicos a atuarem em conformidade com os princípios éticos. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão. Então o cara quer confundir, sabe o negócio da fake news? Né, ó, todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será penalizado. Difícil é provar que o cara está fazendo, né? Você viu hoje o deputado lá, sei lá o que é aquele cara lá, ele estava dormindo dentro do da Câmara lá de deputados para a Polícia Federal não pegar o cara. Dormiu lá. Nada mais significativo, nada mais representativo que isso, né? O cara dorme no covil do ladrão lá que a polícia não consegue entrar. Então, por quê? Porque ele estava incitando a confundir ou prejudicar o exercício. Falando para os caras ir lá bater no judiciário e tal. Aí, ó, moralidade. Certo? Outro princípio, publicidade, a tal da transparência. Nós falamos muito isso, né, em transparência aqui. Olha lá, transparência na administração pública. É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem dados e informações a fim de honrar a prestação de contas com a sociedade. Princípio também. Então, é um princípio que eu estou relembrando para vocês, né? Ó, a gente já ouve isso daqui direto. A Totum, como é de governança corporativa, ela vai perguntar sobre isso. Governança corporativa tem a ver com isso, né? Ser transparente, ser ético, ser imparcial, seguir as normas, controles internos. Ó, legalidade tem a ver com controles internos. Impessoalidade tem a ver com governança corporativa. São os três pilares lá do progestão. Moralidade tem a ver com governança. Publicidade tem a ver com governança, de ser transparente. Eficiência se resume no conceito da boa administração. A gente acha que boa administração é fazer concessão, né? Pode entrar, pode dar um jeitinho aqui. Não, sem ferir o princípio da legalidade, tá? Eficiência não é ferir o princípio, dar jeitinho pro cara, não é isso. É fazer um trabalho de uma forma bem feita. É dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível. Olha o tanto de coisa que nós estamos fazendo aqui, né? E tem gente e como isso tem mesmo, tá? No CPA 10 eu dou aula de CPA 10, de CPA 20 também, a gente ouve muito isso daí. A pessoa chega e fala assim, nossa, mas de novo inventar, agora querem prejudicar o RPPS, agora estão criando uma certificação, não quer só por Deus, pelo amor de Deus. Antigamente já era difícil tirar o CPA 10, agora tem o... Cara, mas é para melhorar a eficiência, olha o tanto de coisa que nós falamos até agora. Será que tudo isso que foi falado aqui é inútil?
né? Será que tem gente que fala, ah, é inútil, eu estou até agora com 40 anos aqui no Instituto, estou há 30 anos aqui no Instituto, nunca precisei fazer isso não. Mas o Brasil é o país em produtividade, ele está sempre no final, está sempre lá na rabeira, está sempre zoado. Se você fez ranking do Brasil de produtividade do Brasil, do funcionalismo público, do funcionalismo privado também. Não é só do público, não. O privado também perde com força. O nível de educação, né? A gente vive levando porrada aí no PISA, que é um relatório de educação do mundo. Então vocês, tá, não, a gente tem que passar isso que eu falo para vocês, é disseminar a excelência. Por isso que a gente apanha tanto. Nós somos um dos maiores países do mundo. A gente está em 10º lugar em termos de PIB, Produto Interno Bruto. Países como o Japão, um montão de país pequenininho ganha o triplo do que a gente ganha, com muito menos população, e entendeu? É muito mais riqueza. A gente não podia estar passando por esses perrengues que a gente passa aí, né? Então, precisa de saúde, tá zoado. Precisa de educação, tá zoado. Precisa de segurança, tá estourado. Entendeu? Então, é abraçar essa excelência também. E muita gente coloca de uma forma errada a culpa no funcionário público. Ai, a máquina está muito inchada. Tá? Cara, se tirar metade da máquina pública aí, tá, de 1 trilhão cai para 600 bilhões. 600 bilhões não é nada perto do que o governo, do que precisa. E aí o negócio que já está meia boca vai, bum. Imagina, pensa aí você no seu departamento. Metade sai e a outra metade tem que trabalhar cumprindo tudo. Não vai dar certo, entendeu? Os caras querem, entendeu? Então, tipo de coisa. O Dória fala muito isso, né? Não, tem que demitir e mexer com eficiência. Cara, primeiro mexe com eficiência, depois demite. E aí depois você vai ver que não precisa demitir. Então, a ideia da eficiência é essa, fazer melhor. Cuidado que tem, até coloquei aqui um resuminho, né? Ó, legalidade, atenção e submissão à lei, ó, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados. Aí isso daqui já puxa a impessoalidade, tratamento igual a todos os cidadãos e cidadãs. A questão da moralidade ética, questão da publicidade, transparência na prestação de contas. E a questão da eficiência, execução dos serviços públicos com qualidade. Entendeu? Aí não é que qualidade tem que ser caro, respeitando o bom uso do orçamento público, sem desperdício. Ok? Então, os princípios estão aí. Acredito que a Toton vai perguntar mais na questão de o que é cada princípio. Eu vejo que poucas vezes ela pergunta assim, dos princípios abaixo, qual que não é um princípio da administração pública? Difícil ela perguntar isso. Geralmente ela pergunta um dos princípios, tá? O que é o princípio da moralidade? Então, só toma cuidado com essa questão. Ok? E agora, o que eu acho que vai cair mais, tenho certeza que vai cair mais, é esse negócio da licitação. O que é, como que funciona essa história, beleza? Então, ó, a licitação é um procedimento obrigatório para a aquisição de bens e serviços pelo governo. Então, primeira coisa, é obrigatório para a aquisição de bens e serviços pelo governo, sendo regulada por editais. Segue princípios gerais que regem a competição e atravessam todos os tipos de modalidades de licitação. A primeira coisa que a gente tem que ficar esperto é que esse negócio desses princípios gerais aqui, ó. Esses princípios gerais é uma questão que sempre cai em provinha de licitação, tá? E vem a ideia da lei pública mesmo, né? Do ordenamento público, da administração pública. Qual que é? Primeira coisa, isso daqui cai assim, ó, como que cai na prova? Assinale das alternativas abaixo o que não é um princípio geral das modalidades de licitação, o que não é, entendeu?
Então, primeiro, tem que ser a garantia, a proposta mais vantajosa para o poder público. Não tem essa assim de ser, é a mais vantajosa para o ganha-ganha, para ambas as partes. Não, é para o poder público. Se você está oferecendo algum trabalho para o poder público, você já sabe que foi no seu preço, né? Que você está oferecendo porque você pode. Então, se você está oferecendo isso, qual é a mais vantajosa para o poder público? Ó, garantia, né? Não tem nada a ver assim, a garantia é mais vantajosa para quem está oferecendo, ou se ela colocar algum exemplo assim, é um ganha-ganha. Não. Outra coisa, o lance da isonomia, né? Da imparcialidade, ó. É claro, você deve estar falando assim, Marcos, mas tem algumas diferenças do microempreendedor, se a pessoa tiver, for trabalho artesanal, se for de quilombola, se for... Cara, isso não vai entrar no... Claro que aí tem uns adendos, mas, pelo amor de Deus, a Toton vai perguntar 2, 3 questões para você sobre todo esse módulo. Então, esses detalhes, então... E mesmo assim, se for, é um tratamento igualitário, ó. Isonomia, tratamento jurídico. Igualitário para todos os concorrentes. Estratégias de garantia de igualdade nas condições da competição também tem a ver com a isonomia, né? Igualdade nas condições, né? Divulgação pública do processo, é importante. Às vezes coloca assim, a divulgação é só para os interessados, a divulgação é só para os concorrentes, né? Só para os licitantes. Não, é para todo mundo. Divulgação pública. Probidade administrativa, fazer da melhor forma. Então, vocês viram que tem os termos, ó, probidade, fidelidade ao edital. Tem um edital à licitação, né? Tem lá todo o escopo que tem que ser seguido, então tem que ser fiel àquilo lá. E a moralidade. Então, nós vimos aqui, ó, esses princípios garantem que as transações realizadas entre o governo e as empresas sejam transparentes e pautadas pela lei. Então, moralidade, ó, fidelidade ao edital, probidade, publicidade, né? Ó, aqui de novo, ó, isonomia, é tudo princípio. Vantajosidade, né? Que tem um princípio sobre isso. Então, ser vantajosa, o que tem de diferente aqui que nós não vimos? A vantagem, ser vantajosa para o poder público, certo? E fidelidade ao edital. Então, o que pode cair para vocês? A totum, né? Como totum e tal, fazendo alguma subversão disso, né? A escolha da proposta tem que ser vantajosa para ambas as partes, sobretudo para a parte mais fraca, que é o fornecedor do produto. Não, tem que ser para o poder público. Tá? Entendeu? Então ela pode mudar alguma coisa, fique esperto com isso que eu grifei, que isso daqui é um negócio que volta e meia, quando pergunta de licitação, cai. Tá? Aqui nós vamos ver o seguinte, ó. No Brasil, para licitações por entidades que façam uso de verba pública, mais conhecido como compra governamental, compra pública, segue essa lei e segue, de normas gerais de licitação e contratos, e a Lei 10.502. Essa lei aqui de 2002, ela instituiu o pregão, o sistema de licitação via pregão, que é tipo leilão quase, né? Você pregão público lá. Você vai, depois nós vamos ver isso daí. Então, lá no edital tá bem assim, né? A administração pública, leis da licitação, tipos de licitação e modalidade, que nós vamos ver tipos e modalidade. Aí ela tá, Lei 8.000 e Lei 10.500. Então, se você for ler as leis, elas são bem parecidas, mas assim, né? Para que se destina? A Lei 10.500, ela fala sobre o pregão exclusivamente. Aqui eu vou trabalhar a modalidade e o tipo. Acredito que como que chama a lei que institucionalizou o pregão como modalidade de licitação. Se cair dessa forma, nós vamos ver que essa daqui é 10.520, tá? Destinada a bens e serviços comuns, sem muita firula. Então, você vai via pregão, tá? Mas vamos entender o seguinte, ó, vamos começar pelo detalhe, pelo como que
Totum vai perguntar, e depois a gente vai para isso que ela também pergunta, tá? Ó, modalidade de licitação e tipos de licitação. Modalidade. Determina como será a realização da compra dos bens ou serviços nas instituições. Então, aqui é como será a realização da compra. Nós vamos ver isso. E os tipos? Forma do julgamento. Qual que é a forma de julgamento da proposta mais vantajosa? Primeiro, como será a realização da compra? Vai ser via concurso? Vai ser via lance livre? Vai ser via o quê? Vai ser via pregão? Como vai ser a modalidade? Ah, tá. Aí escolhemos a modalidade, né? Depois, os tipos. E aí, nós vamos comprar pelo menor preço? Pela uma mistura de menor preço com maior vantagem, né? Que é técnica com preço. A de melhor técnica mesmo, porque não vamos economizar né, numa obra desse, né, vão também pegar um menor preço aí se ferrar. Então, como que nós vamos fazer? Então, a primeira coisa são as modalidades. Olha lá, Lei 8.666 de 93. Então, o artigo 22, ele fala o seguinte, ele fala dessas modalidades aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mas tem também a do pregão eletrônico, que é a Lei 10.520. Então, as modalidades são essas, né? Na verdade, o que eu percebo que a Totum está fazendo é perguntar qual que é a diferença da modalidade de concorrência para a modalidade de tomada de preços, para a modalidade de convite, ou se não coloca lá, coloca lá uma frase, né, e fala, isso daqui é que modalidade? Então, nós primeiramente tem que saber o que que é. E sempre a modalidade de leilão, né, de concurso. Então, primeiramente, gente, o que eu quero que vocês trabalhem, né, quais são os tipos de licitação? Não precisa ser de uma forma tão profunda, não. A gente vai colocar como está na lei, né, o que que é concorrência, como que funciona essa história aqui. Então, vamos lá. E vou pontuar as palavras-chave, tá? Pode ser que caia a... Eu vejo a Totum perguntar pouco sobre, assim, das alternativas abaixo, o que que não é uma modalidade de licitação, né? O que que não é uma modalidade de licitação? Mas tá aqui as 5, né? E o que que não poderia ser? Aí coloca uma coisa diferente disso daí, né? O que que não é uma modalidade de licitação? Tipo, compra direta, né? É outra... Inventar aí uma palavra, né? Vamos então... Mas eu acredito que seja, pelo que eu percebi, a Totum vai mais em cima assim. O que que é essa modalidade de licitação de concorrência? O que que é isso? Então vamos entender o que que é cada uma delas, tá? Então olha aqui, ó. Bom, artigo 22, parágrafo 1º, está falando da concorrência. É a modalidade de licitação entre qualquer interessado que, na fase inicial da habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificações exigidos no edital para execução do seu objetivo. Ah, então aqui já lima bastante, né? Há várias pessoas que... Ó, a de concorrência, na fase inicial, para você concorrer, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital. Ok? Então, como que a gente vai gravar isso, Marcos? Pô, pensa assim, você vai concorrer com alguém. Eu vou concorrer corrida com o Usain Bolt lá. Vou correr com ele. Pô, peraí, cara, você consegue concorrer com esse cara? Você já correu? Eu mesmo, se eu correr com ele, eu tô ferrado, cara. Não vou nem sair do lugar. Então, a concorrência você tem que mostrar primeiro se você está habilitado, se você tem os requisitos mínimos. E não é nem habilitado na questão de CND, não, tá? É habilitado na questão de requisito de qualificação. Quais são as qualificadoras para isso, né? Então, isso eu acho interessante fazer esse tipo de licitação quando vai fazer uma consultoria, contratar uma empresa de consultoria. Quais são as qualificações mínimas? E meter qualificação ali. O problema do Brasil é que é muito judicializado, né? A gente começa a colocar algumas qualificações, o pessoal fala assim, tá direcionando a licitação, tá direcionando, ó. O que, cara, direcionar? Falar que
o dono da empresa não pode ter antecedente criminal, é direcionar? Falar que a consultoria tem que ter pelo menos umas 3 ou 4 empresas do mesmo tamanho, uns 3 ou 4 RPPS do mesmo tamanho que o nosso. Isso é... O que tem que falar? Por isso que quando vocês fazem licitação, ou fazem compra direta, não faz uma licitação, né? Coloca lá. Ah, tem que ser habilitado pela CVM. E ponto. Habilitado pela CVM. Né? E às vezes a pessoa fica com medo de colocar mais qualificação, exatamente para não o pessoal não entrar com, como que chama? Entra com, daqui a pouco eu me lembro, entra com processo aí para, né? Entra com inabilitação da licitação, fala, não, tá. Então, tá direcionando aí, esse negócio tá viciado. Então, ó, concorrência, palavra-chave, tem que ter qualificação mínima para concorrer. Entra com recurso, né? Às vezes Isso, acontece muito entrar com recurso na licitação. Perfeito, entra com recurso e é uma chatice, entendeu? Outra tipo de modalidade de licitação é a tomada de preços. É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas, observadas a necessária qualificação. Então, tem a ver com a qualificação, né? Tem a tomada de preço, é o menor preço, vai pegar preço das coisas, depois a gente põe tomada de preço. Pega, tem que estar qualificado, né? Ó, devidamente cadastrados. Só que você prova depois, né? Você tem a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas. Também tem condicionantes para cadastramento, é um cadastro. Primeiro você faz o cadastro, né? Tomada de preço tem a ver com esse cadastro. E aí, depois você manda a proposta. E aí, claro que depois precisa, né, provar a qualificação. Você viu que na concorrência, você tem, na habilitação preliminar, você tem que mostrar que você está qualificado. Na tomada de preço, você cadastra, você manda o preço e depois você mostra. Então, a tomada de preço tem a ver com cadastro, tá? Ó. Isso dá rolo, às vezes, quando o cara fala uma coisa e depois que... Aí primeiro não deu, chama o segundo. Por quê? Ele falou que estava cadastrado, se qualificou, mostrou a qualificação dele, se cadastrou. Aí na hora que você pede os documentos, fala, peraí, cadê? Você falou que era qualificado? Não, aí ó, tem um documento aí que fala que o cliente fala que eu sou... Não é você cliente. Tá errado isso daí, cara. Então, toma cuidado com isso. A qualificação, certo? Aqui tomada de preço tem a ver com cadastro anterior. A concorrência tem a ver com qualificação anterior. Tá? São essas tomadas de preço. Tem a convite, né? Recebe um convite, olha só. É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Ó, aqui não precisa ser cadastrado, tá vendo? Escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados. Mas esse tipo aí também, Marcos. Oi? Puxa, que... Não, peraí. Respira fundo. Tomara que chegue aqui. Não está chegando a voz. Se quiser escrever, mas tenta falar de novo. Vamos ver se vai. Ah, que pena. Eu gosto quando o aluno pergunta ou entra. Mas, enfim. Porque a viagem é muito longa, por isso que demorou a chegar. Tá lá do outro lado do mundo, né, bicho? Pô, nós estamos nos falando a 7.000 quilômetros, 4.000 quilômetros, né? Pô, o Brasil é muito grande. Pois é, então, aí até chegar aí demora. Não, mas o Sebastião, tá querendo falar de novo, não? Pô. Tá, que pena. Mas se quiser, fala mesmo, hein, cara? Porque internet, às vezes, né, tem alguns lugares que realmente é difícil, né? O convite você não precisa estar cadastrado, né? Ó. Na internet, eu vou tentar escrever. Ué, mas agora falou, ué. Tenta falar de novo. Para entender aqui também o que ele falou.
não é? Não, é porque eu estou falando do tipo de licitação também tem a ver com o valor, não é? Ah, Com o tem. valor. Tem. Eu não entrei nesse mérito porque quando fala na lei, ela só explica a licitação. Depois aí tem os pormenores, certo? E Da adota um. licitação geral. Mas tem licitação que você não pode fazer. Se o valor é maior, não dá para você fazer se você não tiver uma qualificadora, né? Ou a questão do convite, com certeza tem um filtro de valor. Com certeza, Sebastião. Eu só Tomada não de tenho. preço mesmo tem um valor, né? De determinado valor tem que ser tomada de preço. Geralmente acontece com obras. Isso, a obra tomada de determinado preço tem que ser isso daí mesmo. A determinado valor tem que ser pela tomada de preço, né? A Totum, no avançado, talvez eu estava vendo que no avançado tava algumas questões dessa. O avançado, mas para vocês não, seria para o dirigente, né? Porque Conselho Fiscal e Deliberativo, não sei qual que você vai fazer, mas o Conselho Fiscal e Deliberativo não tem o avançado. Mas com certeza, a modalidade também é direcionada, a modalidade da licitação, ela tem uma linha que é em cima do preço, né? Que está sendo negociado, né? Que está sendo negociado não, que é o objeto, a base ali do objeto contratado, né? Ou do objeto do bem e serviço, com certeza. Eu não entrei a fundo aqui exatamente, até fiquei tentado em colocar esses filtros, que até é facinho de colocar assim, mas aí acredito que a Totum, vou apostar que a Totum não vai trabalhar em cima disso, só que faltava, né? Qual é, acima de 10 milhões, qual que é o, né? Mas é interessante sim, bem colocado isso que você falou. Viu, gente? Sebastião está falando uma coisa interessante. Não é assim que, o cara faz vou fazer concorrência. Vou fazer tomada de preços. Não, vou fazer convite, que é melhor, fazer convite. Não, depende do valor, é tomada de preços, né? Depende do valor da obra, é tomada de preço, principalmente com obras, né? E depois eles... Professor, Oi? esses valores foram modificados de acordo com a 14.133 de 2021 Olha aí, vamos colocar para para quem todas está... as modalidades de licitação. Eu tenho essa lei aqui, cara, que eu posso... Deixa eu pôr aqui Eu nunca li. E Eu gravei aqui porque eu tenho um banco de leis de tudo. É a 14.9, qual que é? 14? 14.133 de 2021. Então tem a tomada de preço, né? Como foi falado, bem. É bom para a gente ter essa noção, né? Da realidade, né? Licitação é uma coisa, claro que eu estou aqui, conheço, né? Já estudei essa parte e tal, mas nada como a parte prática do que está acontecendo agora, do que está, né? Fazendo para a gente ter essa noção mais clara aí. Tem a convite, né? Ó, que é uma modalidade que é bem passível de problemas, né? Por quê? Olha lá, número mínimo de 3. Você chama 3 pessoas e volte. Às vezes a unidade administrativa, ela não. Olha lá, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu estou passando aqui. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto. O problema desse ramo pertinente ao seu objeto é que às vezes a prefeitura vira, o próprio, né? O ente federativo vira e fala assim, Marcos, você conhece mais dois que faz isso? Eu queria você, mas tem um aqui, você conhece mais um? Então o negócio já fica meio viciado, né? A qual afixará em local apropriado, cópia do instrumento convocatório, né? Mas o principal é isso daqui, ó. Cadastrados ou não, o cara recebe um convite para participar, mínimo 3, e na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então faz o convite, chama o pessoal dá o lance ali, né? E aí você pode fazer pelo menor preço, e ao menor preço ganha, ou se não, como bem falou, né, o Jurandir, o pessoal sai só apresenta, mas já está tudo viciado. Por isso que convite também é pouco utilizado, porque dá muita margem, né? Muita margem aí para problema. Nós temos o do concurso, é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para escolha de trabalho técnico. O concurso ele é mais usado para isso, ó, trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmio.
Concurso, sabe? Você participa de um concurso, é um processo de licitação, você dá um prêmio ou remuneração aos vencedores. Então, eu acho interessante a questão do concurso, de você... vamos desenvolver... Quer ver um exemplo? Vamos desenvolver aqui... Eu não sei, eu até coloquei aqui com antecedência mínima de 45 dias, aqui antecedência mínima de 24 horas, porque a antecedência é importante, né? A questão... Mas vamos se ligar mais nas especificações. O concurso é isso. Por exemplo, a prefeitura quer desenvolver um novo software ou desenvolver... O novo software é muito problemático para isso, né? Mas desenvolver algum outro tipo de problema, ou quer ter algum tipo de serviço, enfim, quer comprar, ela pode instituir um concurso. Fala assim, olha, quem for o ganhador, quem apresentar a melhor ideia, e é claro, tem que colocar os critérios, né? Óbvio, os critérios lá constantes do edital, é isso, né? E vai receber um prêmio de tantos reais, tantos mil reais, sei lá, e tantos mil reais, e vai ficar assim. Então é um concurso, é um tipo de licitação para você adquirir bens aí, que é o ente federativo, ele adquire, né? Ou se não, qualquer administração direta ou indireta pode fazer também esse tipo de concurso aí, né? Critérios constantes. Artístico, critério meio subjetivo, né? Então, às vezes, tem uns xaropes aí que querem, mas você convida uma banca aí para examinar, e aí você manda ver. E institui um concurso, né? Aquele concurso que a gente está acostumado mesmo a ver, né? Por aí. E depois nós temos o leilão. Também, olha lá, leilão é a modalidade de licitação entre qualquer interessado para a venda de... Esse leilão aqui, a gente fala assim, leilão que até agora a gente estava vendo, né? Concurso, forma de comprar, o convida o pessoal, cadastrado ou não, 3 pessoas para, né, concorrer de tomada. O concurso, o leilão é para vender bens móveis inservíveis. O governo vai fazer um leilão para adquirir dinheiro. Faz um leilão para quê? Olha lá, venda de bens móveis inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis previstos no artigo 19, são bens imóveis que foram, né, alienados aí e tal, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. O leilão tem que ser isso, né, igual ou superior ao valor da avaliação. Mas o leilão é esse que a gente está acostumado mesmo, cara. O governo quer vender, quer fazer um leilão. Lembra? A Polícia Federal faz isso, né? De vez em quando. Produtos alienados, apreendidos aí de traficantes. Pô, vamos levantar um dinheiro? Vamos comprar, vamos vender isso daqui, comprar? Então faz um leilão. É uma modalidade de licitação, certo? Então, boa noite, professor. Pois não? Opa! Na parte de concurso, é uma outra parte, em relação ao melhor desenho, ao melhor artista. Eles fazem um projeto, dá um tempo para o artista fazer o desenho, todos os candidatos, aí vai e escolhe o melhor desenho. Aí é um concurso de pessoas para ver quem vai ser o melhor desenho, o melhor projeto, a melhor coisa. Esse que é o tipo de concurso que entra na licitação. Que é esse artístico aqui. Mas eu já ouvi também a questão de trabalhos científicos, na questão de... Isso. Essa parte de concurso que a gente faz para mudar de cargo, entrar no serviço público, a gente entra mais na tomada de preço, que é um nível... Tomada de preço não, na concorrência, que é já um nível mais alto de valor. Entendi. Que você estava falando. É porque eu não citei esse caso, mas foi bom você falar. Porque tem um concurso público, né? É isso que você está falando? A questão do concurso público não tem nada a ver com essa questão de licitação, né? Não, no concurso público já é na tomada de concorrência. Esse concurso é na modalidade de científico, artístico, por exemplo, eles querem um desenho de uma praça. Eles fazem um concurso para desenhar a praça. Aí as pessoas todas concorrem, fazem desenho, dão um prazo para eles escolher o melhor desenho, melhor técnico, melhor científico, o melhor artista. Entendi. Olha, bacana, você viu? Que esse de concurso eu vejo muito assim teve um aqui em Belo Horizonte que foi para isso, foi a melhor projeto de jardinagem, melhor projeto de jardinagem em termos de desenho, e ofereceram, acho que era 45 mil
Eu sei porque tinha uma amiga minha que queria ver isso daí. Então, tinha a ver com essa questão do artístico, né? Então, é isso mesmo, bacana. Obrigado pela questão aí. Porque eu dei a entender que era concurso de entrar no serviço público, não, né? Não, é porque você falou desses concursos que a gente vê por aí sempre, aí eu fico meio... Ah, Deu para tá. entender o que você falou, sim. Ah, tá, É entendi. licitação Não, é mesmo. porque aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, e eu me referi mais aqui, né? Até, é bom a gente, porque a gente põe isso daí. Aqui em Minas, como tem um negócio muito né, a questão de artesanal, então tem muito concurso, mas na modalidade de licitação mesmo, que a prefeitura ela coloca assim. Agora, por exemplo, eles estão com um projeto de pintar as paredes, né? Fazer mural de prédios. Então eles fizeram um concurso, mas num concurso de licitação mesmo. A prefeitura ia pagar, fazer o croquis, né? Que fala, que é o desenho, e depois muita gente ganhou, teve os produtos ganhando, e pagaram bem, cara. Eu acho que além da tinta e todo o material, o cara que ganhou os projetos, eu acho que era cada um projeto lá com tantos metros quadrados, chegava a 38 mil, 40 mil, o cara ia lá e pintava. Então pode ver que no jornal apareceu muitas reportagens sobre isso, né? Então tem a ver com essa questão artística, tá? Se eu deixei alguma coisa, o governo quer comprar alguma coisa de cunho artístico, a melhor coisa é fazer uma licitação via concurso, né? Qual que é o melhor? Qual que foi o mais bonito aqui para a pintura da fachada tal? Qual que seria o projeto mais bonito disso daqui? Aí entra nessa parte artística. Bacana. Mas é bom a gente levantar mesmo isso daí para a gente deixar bem claro, né? Pô, e a leilão é isso, né? Você vender bens móveis. Esse também é conhecidíssimo, né? O leilão de produtos inservíveis. Leilão é o contrário do pregão. Ele é o contrário do pregão, exatamente. Agora, então vamos colocar umas palavras-chave só para fechar, para eu liberar, que aí amanhã a gente fala do pregão e, né, a gente fala dos tipos de licitação, tem bastante coisa ainda para a gente ver. Então, tá, só fechando então essa parte vamos falar só desses 2 slides aqui, a gente já mata essa licitação. Só uma questão aqui, né? Deixa eu ver quanto tempo que nós temos. Tem 5 minutinhos, vou liberar vocês 5 minutos. Então, a palavra-chave, né? Concorrência, você tem que estar qualificado. Tomada de preço, você está cadastrado, depois você se qualifica. O convite 3 pessoas que podem ou não estar cadastradas, você recebe um convite lá e você vai participar com no mínimo mais 2 pessoas. O concurso é quando, muito bem colocado esse exemplo, né? Qual que é o melhor desenho para uma praça? Vamos fazer uma praça aqui, um centro de convivência social, né? Oi. E essa questão de prêmios? Pois não. Instituição de prêmios ou remuneração dos vencedores. Nesse caso aí, quando a prefeitura ou o Estado quer premiar um atleta, entra nisso aí? Não tem nada a ver. Não, nesse caso tem uma lei que é da... Ah, tá. Que é uma lei de benefício, como que fala? Tem um nome para isso daí, tem um nome, mas é uma outra tipo de coisa, ele não está comprando nada. É como você receber... Sabe, antigamente, eu acho que ainda tem hoje, né? Eu achava legal falar, receber a chave da cidade, receber uma honra ao mérito, receber uma premiação, uma citação pela Câmara dos Vereadores, né? Relacionado a incentivos, né? Incentivos, é essa palavra, mas tem um outro nome técnico, mas você dá um incentivo. Então é outra lei. É uma outra lei. Não tem nada. É a mesma lei que tem que ser votado por vereadores, isso daí tem que passar pela Câmara. Ah, tá. Isso daí tem que passar pela Câmara se você vai... Tem uma lei lá que eu sei que você passa pela Câmara, é uma lei que você pode dar o incentivo para um morador da cidade ilustre, ou que fez alguma coisa de benefício, ou alguém que está visitando a cidade, que você quer fazer isso, e tem que passar por votação primeiro na Assembleia, certo? E aí os vereadores decidindo, você dá esse benefício
que é um incentivo, entendeu? Não Certo. tem a ver com compra, você não está adquirindo nada, porque a licitação é adquirir alguma coisa, né? Adquirir, entendeu? Então, não é essa questão de você premiar um cara aí por premiar. Certo. Vamos premiar ele aqui, vamos dar um incentivo. Já é uma lei, é lei de incentivo. Eu sei que eu já estudei isso daí, tinha essa questão, né? Numa outra certificação. Então tem, mas não tem a ver com licitação, não, tá? Porque não há o bem Fechou. de você trocar bens ali, trocar dinheiro, né? Receber dinheiro, dar dinheiro para comprar alguma coisa para a sociedade, né? Para a prefeitura. Ou para o ente federativo, no caso, né? O leilão foi uma coisa bem colocada. O leilão, ele é o diferente do pregão, né? O leilão, ele está vendendo bens para levantar dinheiro. É um tipo de licitação, mas vamos dizer assim, ao inverso, né? A prefeitura não está comprando, ela está vendendo, mas são produtos, bens móveis e inservíveis, né? Não tem mais o porquê. Ou penhorados, legalmente apreendidos, né? E aí a prefeitura, né? Eu vou falar da prefeitura aqui, né? Mas é ela que vai fazer mais ou menos isso. Ela que vai fazer isso, ela vai levantar dinheiro no mercado, né? Levantar dinheiro como? Vendendo bens. E isso tem um processo licitatório que chama leilão, tá? Então, deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte, então, ó. Parou aqui 9h53, vamos... Que aí eu vou entrar no pregão. Pregão é facinho, ó. Pregão não cai muito longo, cai qual é a lei? Né, ó, essa lei aqui, 2002, também chamada de lei do pregão, indica uma modalidade de licitação que é bastante utilizada. Foi bem o que o colega falou aí, né? Ó. É a mais bem utilizada na atualidade, sendo esta destinada para aquisição de bens ou serviços que são considerados de interesse comum, seja qual for o valor da sua licitação. Então, ó, tem essa limite de preço, é interesse comum, já deixa bem amplo, né? Então, isso é importante. Ó, bens e serviços de interesse comum e seja qual for o valor da sua licitação, né? Ela é obrigatória no âmbito federal. Poderia cair isso. No municipal, é opcional. Por isso que existem essas outras. Mas foi bem falado pelo colega aí que trabalha muito com licitação, o Jurandir, né? Falou sobre isso daí, a questão da... Aqui, ó, sendo bens e serviços que são considerados de interesse comum. O que é importante para a gente? Depois eu vou dar uma lida no chat ali, eu ia parar para ler, mas deixa eu só explicar essas duas. Olha lá, o que é a lei do pregão? Pregão eletrônico, né, como eles falam, que vai estar, você entra num sistema e de lá você dá a ordem, você dá o seu preço. É bens e serviços, interesse comum, qualquer valor, não tem um limitador, qualquer valor. O governo federal está usando como obrigatório. O estadual, municipal, estadual, o Distrito Federal é opcional. Isso é importante também, eu acredito que cairia para vocês. É o mais importante. Então tem aqui, ó. Só modalidade pregão, né? Na verdade, estou falando a mesma coisa, né? Estou aqui, ó. Pregão, só para continuar nesse sistema, né? Artigo 5, ó, coloquei aqui. Vamos ver o que é importante para a gente para fechar essa parte. Modalidade instituída, a lei, pode ser que caia. Institui o processo de aquisição de bens e serviços comuns. Esse modelo se distingue por ser aplicado por estados e municípios e não apenas pela União. Quer dizer, todo mundo pode usar, mas lembrando que na União é obrigatório e estados e municípios é opcional. A disputa entre os licitantes é feita por meio de propostas e lances. Certo? Então, quem cobra menos, né, no caso, como é uma licitação, quem cobra menos ali, quem que vai ser o preço, as pessoas não sabem quem que é, tá tudo pelo sistema, certo? Cria uma impessoalidade na história, entendeu? Então, esses dois slides, eu acredito que esse pregão vai trabalhar mais com vocês, tá? Eu daria uma atenção, principalmente onde que eu grifei, eu não aprofundei, claro, né, porque
2, 3 questões que vão perguntar sobre tudo isso que eu falei, mas fique esperto com essas questões, tá? Do pregão, para que o jeitão dele, né? São lances por um sistema, o município faz se quiser, já estão fazendo bastante, né? O federal tem que fazer, tá? E uma coisa não anula, não anula a outra, não é porque tem o pregão que você não vai poder fazer um carta convite, uma concorrência, uma tomada de preços, né? Pode fazer de várias formas. Muita gente que faz confusão com o pregão, acha que não, menos de 17 mil não pode ser pregão. Pregão pode ser qualquer valor. Só que as pessoas, quando vê que deu menos de 17.800, já é dispensa. Mas isso, se quiser fazer um pregão, como falou aí, é qualquer valor, né? Não precisa ser. Isso daí. Essa é uma pegadinha aí, ó, que o pessoal. Porque carta convite, valores abaixo de 17. Então pregão é para valor maior, porque muita gente linka porque é no federal, né? Federal vai comprar abaixo de 17 mil, então tem pregão é para valores altos. Não, gente. Isso daqui que o colega falou, eu não vi quem foi, mas foi importante, ó. Seja qual for o valor da sua licitação. Eu acredito que isso daqui cairia, certo? O pessoal raciocina muito assim. Não, o pregão é para valores. Tem que ver lá o valor, acho que é acima de 1 milhão. O cara já chuta, né? Não, gente, qualquer valor. Tira a impessoalidade, você não sabe quem está indo, só no final, né? Qual foi o lance vencedor, né? E é qualquer tipo de bem. O pessoal fala, não, pregão eletrônico é só para serviços, ou senão é só para obra. Não, 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 não. Bens e serviços de utilidade de interesse comum, qualquer valor, a licitação. O município ainda não é obrigatório fazer, mas a maioria está fazendo. O âmbito federal é obrigatório, tá? Então, essas ideias aqui que eu coloquei sobre pregão é importante. Beleza? Tipos de licitação, que só são 4, certo? Nós vimos modalidades de licitação, agora eu vou falar de tipos, tá? Ó. Para os efeitos deste artigo, o artigo aqui primeiro, do artigo 45, parágrafo 1º, constituem tipos de licitação, exceto na modalidade concurso. Essa questão de se é exceto, com certeza a Totum, né, não vai colocar para você. Mas as modalidades, sim, ó, de menor preço, melhor técnica, a de técnica e preço, a de maior lance ou oferta. Então, tem essas questões aqui, certo? Bom, são 4, né? Menor, o próprio nome você já se liga, né? O que é menor preço? Quando o critério da seleção mais vantajoso para a administração determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do edital ou convite e ofertar o menor preço. Então, não tem coisa mais autoexplicativa, né? Tem que especificações do edital ou do convite e qual cobrar menos. A compra direta é muito assim, né? Quando vocês fazem, olha lá, carta convite, vamos convidar 3 aqui fazer, é o menor preço, tá? Melhor técnica. Essa que eu acho que tinha que ter mais. Porque senão, cara, tem cara que sabe muito e aí o cara acaba abandonando o poder público. Ele fala assim, cara, meu treinamento minha prestação de serviço é muito boa. Aí chega um cara lá que não tem metade das minhas qualificações, cobra 1/3. Aí para eu brigar com ele lá, eu tenho que abaixar o preço também com força. A melhor técnica não, ó, quando a proposta escolhida pela entidade pública é feita com base em características de ordem técnica. Então você colocou lá, né, os requisitos e o cara passa. O cara vai não necessariamente o mais barato, né? Tem um que é a junção dos dois, né? Técnica e preço. Então, é claro, consiste na proposta com melhor custo-benefício. Essa é ótima também, ó. Ou seja, um equilíbrio ponderado entre boas técnicas e bons preços para a administração pública. O problema é você mensurar isso, né? Até quando que o preço interfere na técnica, né? Essa daqui é bem subjetivo, isso daí, né? Pode colocar cláusulas lá, né? Mas os dois se equivaleram, como que eu vou escolher o outro? Até quando que compensa pagar mais para o outro? Mas é um interessante também,
é o melhor custo-benefício, custo-benefício é o que vem em prova, e de maior lance ou oferta. Essa já, né, quando relacionada à venda de bens. Ou uma licitação, quando é feita licitação por leilão. O licitante que oferecer o maior valor pelo produto é contemplado. Então, essa daqui já dá para ver que, basicamente, se é maior lance, tem a ver bastante com a questão do concurso, não, do leilão, né? Olha lá o leilão. O leilão é a modalidade, né? Então, maior lance ou oferta. Beleza? De maior lance ou oferta. Tem a de menor lance, menor preço, né? Que é a maioria do que a gente faz. Então, essa última aqui a gente pode ver que por, vamos dizer assim, como se fala? Por teoria, é óbvio, né, que esse maior lance é para leilão, ok? Bom, vimos isso daí, tranquilinho, bem fácil, né? Tipos de licitação, é só se ligar no preço, é só se ligar no que eles falam, tem que tomar cuidado com... Não sei se a Totum perguntaria assim para você, mas do tipo... Provavelmente ela vai perguntar o que é, né? Qual é? Menor preço, melhor técnico, ou colocar um que é bem diferente desses 3 aí, desses 4. Ou é preço, ou é técnica, ou é os 2, ou é o maior lance, tá? Não sai disso. E para finalizar essa parte de administração pública, falando muito sobre licitação, quais são os tipos de contrato que tem? Quais são os tipos de contratos, né? Quais são os contratos que tem aí na ordem pública? Para que eles servem? O que é isso, né? Contrato administrativo, contrato público, é um instrumento dado à administração pública para dirigir-se e atuar perante seus administrados, sempre que necessite adquirir bens ou serviços dos particulares. Então, sempre que necessite adquirir bens ou serviços dos particulares, ela vai abrir essa questão do contrato. Certo? Ó, é um instrumento dado. Contrato é o acordo recíproco de vontades que tem por fim gerar obrigações recíprocas entre os contratantes. É um acordo recíproco. Uma coisa importante, acredito que isso, por isso que eu coloquei até em negrito para vocês ali, ó, os contratos administrativos só poderão ser formados após a licitação concluída. Certo? Ó, os contratos administrativos só poderão ser formados após a licitação concluída. Isso é importante, coloquei aqui também para vocês. Mas o que os alunos têm falado, além dos tipos de contratos, né, uma questão que é a seguinte, é meio óbvio isso que eu vou falar, mas enfim, porque na hora da prova, tem um aluno que falou hoje para mim que ele foi fazer a prova e cai muitas coisas diferentes também, assim, das frases, mas se você entender o jogo do negócio, você faz. Às vezes eles não usam uma palavra tão certinha como está na lei. Eles põem uma interpretação do que eles acham da lei e falam se isso é certo. Então, por exemplo, contrato administrativo. A gente tem que saber que tem que seguir os preceitos do direito público. Lembra? Economicidade, publicidade, probidade, aquelas histórias que nós vimos lá, né? O LIMP, né? Aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral de contratos e as disposições do direito privado. Mas tem que chegar ao direito público. Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições de sua execução. Coisa meio óbvia, né? Expressas em cláusulas que definem os direitos, obrigações e responsabilidade das partes, em conformidade com os termos da licitação. E sempre isso daqui, né? Ó, em conformidade com os termos da licitação. Certo? Então, básico, óbvio, né? Isso daqui meio tem que seguir o direito público, tem que ser expresso em cláusulas, né? Por isso que a gente vê muito claro, em termos de licitação, seguir em conformidade com a licitação e a proposta que se vincula a esse tipo de contrato. Isso é óbvio. Uma coisa importante, que é o artigo 55 aqui, ó, a linha 13, fala uma coisa que a gente também já sabe, mais ou menos, né? Que o cara que fez a prestação de serviço, ele tem que ficar adimplente, ele tem que ficar em condições da habilitação durante todo o processo.
Não é só para, né? Ah, você não pode ter nome CND federal, tem que estar legal. Tá, e você fecha o contrato, a CND tá legal. Na hora que você tá fazendo lá, a CND cai, né? Você não paga nada, você não paga o imposto federal, aí fica sujo lá de novo. Não pode, é isso que fala aqui, né? Ó. Obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. Todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação. Então, é durante todo o contrato, tá? Eu sei que o pessoal do fiscal sabe disso, mas às vezes tem dirigente novo, aí o pessoal de comitê que assiste. Hoje eu recebi e-mail, não, um WhatsApp falando, eu sou do comitê, eu vou assistir até o final. Eu falei, é isso aí, cara. É isso aí. São coisas que a gente já sabe, tem coisas também que eu falo, não sabia que era assim. Entendeu? Então, cuidado com isso. E uma questão que aí eu acho, agora eu vou entrar numa questão que eu acho que pode cair umas 2 questões para vocês. Lembrando que cai pouco, né? Ó, quer ver? Quanto que cai aqui? Não, se bem que ele cita... Opa. Cai 3, Conselho Fiscal cai 5, né? Então, deixa eu... 3 questões. Eu acho que um desses daqui vai cair porque eu ouvi muito aluno falar sobre isso. Quais são os tipos de contratos? Eu vou falar o nome deles, depois a gente vou explicar. Claro que a Totum, ela não vai chegar e falar assim, o que não é um tipo de contrato? Porque são muitos, né? Ó, comutativo, consensual, adesão, oneroso, né? Sinalagmático, olha esse nome, sinalagmático, personalíssimo e formal. Então, a gente tem que, basicamente, e eu acredito que a Totum vai fazer isso daí, é saber o que cai de cada um, o que é de cada um. O que é um contrato comutativo? Né? Sinalagmático. O que é o contrato sinalagmático? O que é um contrato consensual? O que é um contrato personalíssimo? Né? E aí, é claro, como eu estou aqui para facilitar a vida de vocês, não para complicar, palavras-chave, quer ver? Comutativo. Contrato em que cada uma das partes fazem prestações equivalentes e tem conhecimento desses atos. Exemplo. A compra e venda, onde o vendedor sabe que irá receber o preço que atende aos seus interesses e o comprador que lhe será transferida a propriedade do bem que deseja adquirir. As partes estão de acordo, comutativo é o que a gente mais conhece, né? Olha lá, uma das partes fazem prestações equivalentes, quer dizer, eu tenho terreno, você tem o dinheiro do terreno, são equivalentes, então vamos trocar. Comutativo, de comum acordo, né? Vamos dizer assim, não é, a tradução não é essa, mas põe um exemplo, que nem eu coloquei um exemplo aqui, ó, a compra e venda de alguma coisa, onde o vendedor sabe a grana que vai receber e o comprador sabe o que vai, né, qual é a grana qual é o dinheiro que ele vai ter que dar e qual que é o bem que ele vai pegar, ok? Facinho assim, esse é o mais comum, comutativo, né? Esse comutativo em prestações equivalentes, né? Um com o outro. O terreno custa 100 mil, eu tenho 100 mil. Comutativo tem isso, tá? Carro vale tanto, tanto. Tem um consensual que não tem muito essa questão de ter equivalência. Esse é o principal. Aqui eu acho que a palavra que você deveria guardar é essa equivalência aqui, ó. Certo? Agora tem contratos que não são equivalentes, né? Contratos de doação, contratos de locação, às vezes, contrato, enfim, varia. Então não é assim, olho por olho certinho. Então, é o contrato que a gente chama consensual. Eu não tenho uma equivalente prestação de serviços, né? Compra e venda também, mas né, são os contratos que dependem apenas do acordo das partes para que se tornem perfeitos. Eu aceito fazer isso. Você aceita fazer isso? Então, vai fazer dessa forma, você vai fazer isso, eu vou te passar um carro. Não é equivalente, né? Você vai fazer uma prestação de serviço
e eu vou te passar um carro como pagamento, eu vou te passar um de... É difícil mensurar hora aula, hora trabalhada, enfim, né? Não é aquele negócio certinho de R$100, 100 mil, compra um terreno que vale quanto? 100 mil. Não tem essa equivalência, é consensual. Você aceita, eu aceito, fechou. Ok? Então esse daqui ele não tem a equivalência, é apenas um acordo. Também um bem famoso, né? Consensual. Ok? Depois nós temos um outro que chama adesão. Adesão é o seguinte, sabe? É que nem contrato quando eu fecho, né? Ah, o contrato é esse, tá aí, ó, já tem um padrão. O fornecedor do negócio, ou o cara que está comprando, ele já toma aqui o contrato, tá aí, ó. Lê, se você concordou com tudo, é só assinar aí. Entendeu? Então, ó, contrato cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente, ó. Então, você adere ou não, é por adesão. Não é um contrato que, vamos montar o contrato. E aí, cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3. Cláusula 1, objeto do contrato. Cláusula 3, vamos colocar as garantias. Não deixa a garantia por último, coloca tal. A gente vai montando o contrato. O de adesão, não. O de adesão você vai... Licitação tem isso também, né? Você vai lá, o contrato já está feito. Olha o padrão do contrato aí nosso. Olha o contrato como que é. No instrumento de uma licitação, no final tem, né? O anexo 1, anexo 2, anexo 3, aí tem lá o escopo, edital, tem o contrato, né? Então, o de adesão é isso, ó. Contratos cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produto ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar seu conteúdo. O próprio nome já fala de adesão, né? Mas cuidado com a criatividade a criatividade da Totum, né? Da Totum, e ela pode chegar e colocar uma outra coisa como adesão. Então, isso daí é de adesão. Oneroso. O próprio nome já fala, né? Vai custar alguma coisa. Olha lá. São aqueles em que ambos os contraentes obtêm proveito, ao qual, porém, corresponde um sacrifício. São dessa espécie quando impõem ônus e, ao mesmo tempo, acarretam vantagens em ambas as partes, ou seja, sacrifícios e benefícios recíprocos. Vai fazer um contrato? Não, mas você vai ter que investir tanto nesse contrato aqui, o outro também vai investir tanto, para depois a gente colher não sei o quê. Né? A empreitada, né? O contrato de empreitada, não, só vou te pagar tanto quando você também fizer essa parte. Não vou pagar tudo de uma vez, não. A de empreitada é um contrato oneroso. Vai passando, né? Não é um contrato assim, eu compro, você vende e fechou. Contrato que a gente também tem que pôr algumas coisas a mais aí, fora o contrato, para ir já tocando o projeto. Né? Ó, é o que se passa com a compra e venda, a locação e a empreitada, por exemplo, mas ele impõe ônus e, ao mesmo tempo, acarretam vantagem em ambas as partes. Tem, às vezes, contrato oneroso que você gasta, só vai ver o dinheiro lá na frente do fornecedor, do cliente, né? Então, esse é o tipo de contrato aí oneroso. Os alunos têm falado que tem caído esse sinalagmático aí, ó. E isso vai na linha que eu tenho falado, que a Totum gosta de coisa exótica, né? Sinalagma é alguma coisa como dependente. Você tem que fazer. A gente cria um contrato e os dois têm obrigações contraídas certinho, sabe? Um tem que fazer uma coisa, o outro também tem que fazer outra, assim, só vai para frente se o negócio andar dessa forma, né? Ó, olha lá, significa uma relação de obrigação contraída entre duas partes, obrigação contraída entre duas partes, de comum acordo de vontades. Cada parte condiciona a sua prestação e contra-prestação da outra. Então, olha, eu vou fazer isso daqui se você fizer isso, tá? Aí, a partir do momento que você fizer o outro, eu já começo a fazer isso daqui. Vai etapas no contrato, né? Empreitada trabalha assim. Se a gente for ver, um contrato de compra e venda também, faz uma prestação, você vai me dar isso daí que eu vou te dar dessa outra forma. Você vai me fornecer esse produto, eu vou te fornecer esse outro, né? Então, olha lá, cada contratante tem o direito de exigir o cumprimento do pactuado da outra parte.
Ué, você me falou que para eu te pagar teria que vir até esse processo aqui, ainda não chegou. Você tinha que ter me entregue 30% aí da construção, você só entregou 20. Na hora que entregar 30, eu te pago o restante, entendeu? Então, o sinalagmático é isso, é dependência. Sinalagma é dependência em latim, né? Sinalagma é uma dependência recíproca. Esse negócio só vai andar, cara, se você fizer a sua parte. Né? Ah, mas eu não sei, não, cara, ó, contrato é sinalagmático. Se você faz, eu fiz uma minha parte, você faz a sua parte, a gente toca para a segunda etapa. Eu não posso tocar para a segunda etapa se a sua parte ainda está com falta 30% a fazer. Não dá. Entendeu? Vai me atrasar e eu não vou. E não é assim. Ah, mas eu preciso de dinheiro para acabar essa parte. Você devia ter pensado isso antes, velho. Então fizéssemos um contrato de consensual. Mas já fizemos dessa forma para evitar exatamente isso daí, ó. Entendeu? Se você não está conseguindo tocar agora, que nós estamos num terço do projeto, imagina até o final. Entendeu? Então, o sinalagmático tem essa questão etapas, né? Você tem que... uma parte exige da outra o cumprimento. Essa frase aqui é boa. Cada contraparte tem o direito de exigir o cumprimento do pactuado da outra parte. É uma dependência recíproca de obrigações. Tá? Então, tem esse daqui. Tem um outro que dois alunos já me falaram, eu falei, tipo de contrato, já me mandaram e-mail aqui do que caiu. Ah, caiu isso, que é o que eles me mandaram. Eles têm falado muito desse personalíssimo aqui. Personalíssimo é quando você faz um contrato só para mim. Marcos, só você que vai poder dar aula, tá? Nós estamos fazendo um contrato aqui, vamos contratar a Investor, beleza? Beleza. Só que é o seguinte, esse curso aí é só você especificado Marcos Vinícius Silva como instrutor. Ah, mas a minha escola tem mais de, sei lá, não tem, né? Mas vou dar um exemplo. Ah, tem mais de 30 professores, tal. Não. É personalíssimo, é só você. Ou só a sua empresa. Você não pode terceirizar, tá? Ó, não pode vou te contratar e você subcontratar uma pessoa para vir aqui. Não, a gente quer você. Então, ó, são os contratos que são realizados levando-se em consideração a pessoa da parte contratada. Baseiam geralmente na confiança que o contratante tem no contratado, só ele pode executar sua obrigação. Às vezes acontece, né? Contrato de limpeza, você me contrata, a minha empresa, para eu fazer aí a manutenção e limpeza da prefeitura. Aí eu faço uma terceirizada, contrato uma outra para ir aí fazer. Aí você fala, não. Quem faz a limpeza da prefeitura é a Investor. O que está indo a empresa fulano de tal? Não. O que está vocês aqui? Não foi vocês que eu contratei? Ainda mais eu fiz um contrato personalíssimo. Marcos leva a multa por que está acontecendo isso? Entendeu, jogada? Só eu, ó. O próprio nome já fala, né? Personalíssimo. Certo? E o último deles é o contrato formal. O contrato formal, que a gente ouve bastante, a lei, ela formaliza o contrato. A lei, além da vontade das partes, a gente tem que seguir os preceitos de uma legislação. Contrato de mercado financeiro tem muito disso. A gente tem que seguir a legislação do Conselho Monetário. Então, não é assim, vamos fazer um contrato aqui nos cocos, vai. O que a gente quer fazer? Não, existem regras, contratos padronizados para as coisas, entendeu? Então, o formal, toda vez que tiver formal, legal, alguma coisa nesse sentido, tem a ver com essa questão da lei, ó. É um tipo de contrato que a lei exige determinada forma legal. Os contratos de licitação são assim, né? São formais. Ah, mas eu queria... Não. Tem a lei lá, o 8.666, tem a lei que nós acabamos de ver, né? Da 8.666. A lei do pregão também, que é a 10.520, que fala sobre essa questão, né? Não, contrato já é um contrato padrão, cara. Um contrato formal. Tá ok? Então, com isso, ó, nós fechamos essa parte de administração pública
aqui cai para todo mundo. Essa matéria aqui cai, a não ser para o comitê de investimento, né? Mas fora o comitê de investimento, que eu já liberei eles, essa matéria aqui cai, beleza?